Deus deixou dentro de você uma pessoa chamado Espírito Santo de Deus, e ele é toda direção, todo conselho, toda sabedoria, toda bússola, tudo que você precisa para você ter uma vida de sucesso. E quando eu falo sucesso, não estou falando de dinheiro não, sucesso é você cumprir a vontade de Deus, você ser uma pessoa bem-sucedida na família, no ministério, em todas as áreas. Deus deixou o Espírito Santo dentro de você, porque às vezes, irmãos, pensa comigo, de repente você está nessa situação. Às vezes nós achamos que ser cristão é viver no escuro. Às vezes nós pensamos que ser cristão é um jogo de acerto e erro. Tipo, eu vou tentando, se eu acertar, dei sorte. Se eu errar, aprendi alguma coisa com aquilo. A gente acha que a vida cristã é assim, a gente vai no escuro, assim, tateando, e se acertar, graças a Deus. Não. Deus te deu o Espírito Santo para te guiar a toda verdade e te conduzir. Mas, por que muitas pessoas não são conduzidas pelo Espírito Santo? Por que muitos de nós, apesar de termos o Espírito Santo, parece que a gente vive no escuro? Não sabe que decisão tomar, não sabe o que fazer, vive errando, acertando. Porque muitas vezes não conhecemos a linguagem do Espírito Santo. E eu quero compartilhar com você hoje. Amém? Primeira forma, vamos direto ao ponto. Primeira forma que o Espírito Santo se comunica conosco. A primeira. O primeiro meio de comunicação do Espírito Santo, da qual ele nos guia, nos instrui, nos corrige e nos ensina todas as coisas. Esses dias criticaram um pastor porque ele falou que da Bíblia ele crê até na capa. Aí criticaram ele porque acharam isso exagerado. Ele falou assim, se acha exagerado, então eu vou melhorar a minha colocação. Da Bíblia, eu creio até na fitinha que marca o texto. Porque, irmãos, a Bíblia diz em Salmos, capítulo 119, verso 105. Quem pode abrir comigo aí? Salmos 119, verso 5. Amém? Quem achou aí da glória a Deus? O que diz aí? Eu vou ler só esse, tá? Não vou ler, porque a gente ficaria aqui uma aula inteira lendo versículos que mostram a importância da Bíblia. Mas a Bíblia diz no Salmo de número 119, no verso 105, diz assim: a tua palavra é uma lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. A tua palavra é lâmpada. Irmão, se a palavra é lâmpada, nós só andaremos em escuridão, nós só andaremos sem saber qual decisão tomar, se nós não lermos a Bíblia. E às vezes as pessoas falam assim: pastor, Deus não fala comigo, eu queria ouvir a voz de Deus. Nós vamos compartilhar várias formas de ouvir a voz de Deus. Mas a principal é, se você quer ouvir Deus falar, abra a sua Bíblia. Abra a Bíblia. Pastor, mas eu não entendo a Bíblia. Esse daqui pode ser a dificuldade de muitos. Pastor, eu abro e não leio. Eu leio e não entendo. Eu leio, mas eu não consigo gravar. Eu não consigo entender. Eu quero te dizer uma coisa. Em primeiro lugar, a Bíblia, ela é diferente de um livro comum. Quando você for ler o meu livro, você pode ler de qualquer jeito. É só um livro. Você não precisa fazer questão nenhuma. É só um livro qualquer. Agora, quando você lê a Bíblia diz no livro de Hebreus, no capítulo 4, que a Bíblia, esse livro aqui, ele é vivo e eficaz. Amém? A Bíblia é viva e eficaz, Bruno.
Então, quando você abrir o livro, você tem que abrir como algo vivo. Então, antes de você abrir, você para um minutinho e pede assim: Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, me ensina a tua palavra. Espírito Santo, a tua palavra diz que o Senhor dá sabedoria e entendimento. Então eu te peço sabedoria para entender a tua palavra. Primeira coisa. Segunda, não leia correndo. Não leia a Bíblia assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se atém no caminho dos pecadores, nem anda segundo os caminhos, antes tem o seu prazer no leito, nela a gente diz de noite, esperará. Não entendi nada. Eu não entendo isso daqui. Não. Leia assim, ó. Pega a sua Bíblia, primeiro ora, e depois leia ela. Quem gosta de doce aí? Qual doce que tu mais gosta? Chocolate? O que é um doce de chocolate? Ah, chocolate. É o que tu mais gosta? Não, eu queria uma coisa mais... Hã? Pavê. Tu gosta de pavê, Douglas? E para comer tu gosta? Mas, irmãos, sabe quando você come aquele pavê que tem um pedaço pequeno, aí tu vai raspando ele devagarzinho assim, porque tu não quer que acabe? A Bíblia tem que ser assim. Aí você tem que ler assim, ó: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho do ímpio. Puxa, deixa eu pensar um pouquinho nisso daqui. O homem que não anda segundo o conselho do ímpio. Quem é o ímpio? O ímpio é quem não conhece o Senhor. Quem não anda segundo o conselho daquelas pessoas, ele vai ser bem-aventurado. Poxa, legal. Então quer dizer que se eu não andar segundo o conselho dessas pessoas, eu também vou ser bem-aventurado. Boa. Ele também não fica no caminho dos pecadores. Deixa eu pensar. Você está entendendo? Você não tem que ler a Bíblia correndo, você tem que ler um pedacinho e pensar. Lê mais um pedacinho e reflete. Aí quando você terminar o capítulo, Espírito Santo, o que o Senhor quer me ensinar aqui? Aí lê de novo. Aí na hora do almoço, lê de novo o mesmo capítulo. E antes de dormir, ou de repente teve um minutinho, abre no celular, deixa eu ler de novo aquele capítulo. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Interessante essa palavra, sabe? E aí o Espírito Santo ele vai se comunicando, vai te ensinando e te ensinando e te ensinando. A primeira forma que o Espírito Santo te ensina é através da Bíblia. Irmão, tem muita gente na igreja aqui que tem déficit de atenção. Alguém aqui tem? Olha, não. Para as pessoas que têm não se sentirem assim, tristes, levanta a mão quem acha que tem déficit de atenção. Olha, não, levanta mais um pouco. É sério, irmão, sabe por quê? Eu estou falando isso, é verdade. Sabe por que eu pedi para você levantar a mão? Porque às vezes tem alguém aqui que tem isso, acha, poxa, só eu. Olha que bênção. Várias pessoas. Você tem esse problema de atenção, irmãos. Amém, não tem problema. Mas eu creio que o Espírito Santo, ele te ajuda mesmo que você tenha déficit de atenção. Você que tem esse déficit de atenção, você vai precisar de um pouco mais de atenção. É verdade. Você vai ter que ler um pouquinho mais devagar, se esforçar um pouquinho mais. Mas eu creio que você vai aprender e o Espírito Santo vai falar contigo. Primeiro, se você orar e pedir, fala com ele. Na oração, Espírito Santo, o Senhor sabe que eu tenho déficit de atenção, eu tenho TDAH, tenho DH, tenho um monte de H, Senhor. O Senhor sabe quem sou eu. O Senhor sabe que eu não consigo, às vezes, me concentrar, Espírito Santo. Às vezes eu estou lendo a Bíblia e a minha mente voa. O Senhor sabe disso, mas me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda, fala comigo. E aí você abre e lê aquele versículo bem devagar. E ele vai te ensinar. Quem crê nisso? Então a primeira forma que o Espírito Santo fala é através da Bíblia. E o Espírito Santo nunca, por isso que a Bíblia é a primeira, porque os outros têm que estar de acordo com a Bíblia, porque nada do que você achar que ele te disse, se tiver contra a Bíblia, não foi o Espírito Santo. Vou te dar um exemplo. Uma irmãzinha solteira viu um rapazinho bonito, forte, corajoso, trabalhador, igual o Bruno, assim, ele até olhou para a Priscila na hora, né? Tipo, ele olhou para ela assim e falou, sou eu, amor, tá falando de mim.
De repente, aquela irmã aqui da igreja, aquela jovem, aquela adolescente, olha para aquele jovem e fala, senti um arrepio aqui, gente. E aí ela tem um sonho. E aí, de repente, vem uma irmã e fala, é de Deus para você. Aí ela fala comigo assim, pastor, eu estou orando por aquele varão, estou jejuando por ele. Eu vou te dizer, sai fora que é laço. E quem falou isso contigo foi o próprio Satanás. Que isso, pastor? Não, mas eu senti, pastor, que era de Deus. A Bíblia diz que o diabo, ele se muda, se transveste, sei lá como é que é a palavra, transforma, mais simples, né? Em anjo de luz. Pastor, mas apareceu um anjo para mim e falou que ele era de Deus. A pergunta é, ele é crente? Ele é cheio do Espírito, ou ela, né? É cheia do Espírito Santo? É batizada nas águas? É batizado no Espírito Santo? É dizimista? Não, pastor. Então, irmãos, é o Satanás que apareceu para você. Por que você está falando isso? Porque a Bíblia diz que não há comunhão entre as luzes e as trevas, que não deve haver entre vós julgo desigual. Então, se a Bíblia diz, pode aparecer o arcanjo Miguel para falar com você, não é de Deus para você. É só um exemplo. Amém ou não amém? Mas não é sobre isso que eu queria falar hoje. O Espírito Santo se comunica através da Bíblia. Segundo, o Espírito Santo se comunica através de sonhos. Isso é muito interessante. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Quem aqui tem muitos sonhos e você se lembra desses sonhos e você tem sonhos constantes e você acorda pensando nesses sonhos, sonhos com pessoas, sonhos com acidentes, sonhos que... Quem aqui? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Olha só, uns 6 ou 7. Tá vendo? Não é todo mundo. Agora, quem aqui raramente se lembra de um sonho? Deixa eu ver. Olha que legal. Tem um monte de gente assim. A pessoa fala assim, ó, eu não sonho com nada. Sonha. Cientificamente comprovado que você sonha, mas você não se lembra. Por que isso? Porque com você, o Espírito Santo não usa dessa forma de linguagem, de forma frequente, mas com outros sim, e está tudo bem. Olha em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. Gente, deixa eu tomar isso aqui que eu estou precisando. Mateus capítulo 1, verso 20. Olha que interessante. José dormiu pensando no fato da esposa dele ficar grávida sem ele ter tido nenhum contato com ela. Ele estava, como o pessoal fala, ele estava boladão, irmão. Ele estava assim, ó, sabe? E ele dormiu pensando naquilo. Como é que eu vou fazer? Como é que vai acontecer? Aí no verso 20 diz assim: enquanto ele pensava nessas questões, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em dizendo, José, filho de Davi, não temas em tomar para ti Maria, tua esposa, pois o que há nela foi concebido pelo Espírito Santo. O anjo apareceu para ele em um sonho. Agora olha no capítulo 2, no verso 12. Então tudo aconteceu, os reis magos foram até lá, na volta, diz assim no verso 12, sendo avisados por Deus, verso 12, sendo avisados por Deus em sonho, para que não retornassem para Herodes. Eles partiram para a sua terra por outro caminho. Escuta aqui o que eu vou te falar, olha aqui para mim. Muitas vezes, você vai estar em dúvidas a respeito de certas situações, você vai estar em dúvidas a respeito do que fazer, como fazer, se é de Deus, se não é. E o Espírito Santo vai vir, através de um sonho, ele vai te dar uma palavra, vai te dar uma direção, que vai confirmar aquilo que você está em dúvida, como foi com José. Outras vezes, presta atenção, o Espírito Santo vai te dar um sonho, para te dizer, não vá por aquele caminho. Olha o que o Espírito Santo disse
para os reis magos? Em um sonho, ele apareceu e disse, não vá por esse caminho. Então, irmãos, às vezes o Espírito Santo pode falar contigo assim, olha, pode te dar um sonho, na qual uma pessoa aparece para você em um sonho e fala assim, ó, não pegue aquele ônibus. Ou o Espírito Santo fala com você de madrugada. O que a gente pode colocar aqui? Dá um exemplo aí. Não vá trabalhar? É o sonho da vida dele. Isso daí, de repente, não é o Espírito Santo falando contigo, é a preguiça falando contigo, né? Mas olha, vamos melhorar isso aqui? De repente, o Espírito Santo te dá um sonho na qual você está no trabalho, e de repente, no trabalho, você se vê trabalhando, e de repente, atrás de alguma coisa, tinha uma cobra naquele sonho. Aí você vai trabalhar, chega lá, você já está esperto, quando você pega ali, realmente tinha uma cobra naquele lugar. Então, irmãos, o Espírito Santo, ele pode também, presta atenção, você já sonhou com alguém sofrendo acidente, morte de outras pessoas? Tem pessoas que sonham, puxa, sonhei que fulano estava sofrendo um acidente de carro, estava capotando e morria todo mundo. O que eu faço, pastor? Você acorda e ora. Acorda, repreende aquele acidente, aquele espírito maligno que está querendo causar aquele acidente. Mas eu conto para a pessoa? Não. De preferência, não. Pode ser que você assuste a pessoa com aquilo ali, né? Então, orou, repreendeu, acabou. Encerrou aquilo ali. Sempre que o Espírito Santo te der um sonho de acidente ou de morte, você deve acordar e orar e repreender. Principalmente se for com o pastor da igreja. Aí você ora mesmo. Aí você ora, faz um propósito de jejum, de oração. Se for comigo, então, irmão. E não me conta, porque eu sou medroso, entendeu? Não me conta sonho de morte, não. Mas, irmãos, o Espírito Santo quer falar com você através de sonhos. Amém ou não amém? Mateus capítulo 2, no verso 19, diz assim, tendo Herodes morrido, eis que o anjo do Senhor apareceu para José em um sonho no Egito, dizendo, levanta-te, toma o menino, sua mãe, e vá para a terra de Israel, porque já estão mortos aqueles que buscavam a vida do menino. Olha, irmãos, o Espírito Santo, através de um anjo aparecendo no sonho, dando a José a direção de o que ele tinha que fazer e para onde ele tinha que ir. Coloca a mão na tua cabeça aí agora, em nome de Jesus. Senhor Espírito Santo, eu te peço que assim como o Senhor fez com José, assim como o Senhor fez com esses homens aqui, Senhor, assim como o Senhor fez com aqueles reis magos, que o Senhor também possa nos conduzir através de sonhos e nos mostrar a tua vontade e a tua direção em nome de Jesus. Amém. Que a sua mente seja santificada, que você tenha sonhos proféticos e direções através de sonhos. Mas, porém, entretanto, eu quero te dar um alerta. Existem 3 tipos de sonhos. Quantos? 3. O primeiro tipo de sonho é o sonho da carne. Por quê? Muitas vezes, você, antes de dormir, come uma feijoada. Antes de dormir, come uma bisteca de porco, com angu, couve, Coca-Cola, sorvete. Aí vai dormir assim, já vai dormir em pecado, né? Porque já pecou a gula antes de dormir. Aí já vai dormir em pecado. Aí deita que não está conseguindo nem respirar. Tem que deitar de lado. Aí tem sonho. Pastor, eu sonhei com uma coisa, pastor. O que era? Era um sapo que engoliu uma roda gigante, pastor. E aquela roda gigante girava ao contrário, pastor. E aparecia um palhaço do filme It. E ele falava para mim, irmão, você dormiu de barriga cheia, entendeu? Então, tem sonho do homem, da carne. Tem um sonho que a gente sonha, irmão, que é muito doido, irmão. É ou não é, gente? Tem um sonho que você tem que esquecer só, irmão. Só esquece.
tá? Só esquece. O segundo tipo de sonho, o diabo também influencia a nossa mente com sonhos. Sempre que o diabo te der sonhos, que ele colocar sonhos na tua mente, sempre será pesadelos, sonhos ruins, sonhos que te trazem medo. Uma vez, eu estava deitado, sonhando, claro, né? Poucas pessoas sonham acordar, como o Douglas, né? O Douglas, ele sonha de olho aberto, irmão. Se ele ficar parado assim, olhando muito para tu fixamente assim, ele já dormiu. Ele está dormindo de olho aberto, é ou não é? Mas eu estava deitado, dormindo. Eu tive um sonho terrível. Acordei com meu coração disparado, com muito medo. Na hora eu discerni. Não foi Deus. Eu fui para a sala. Eu estava com tanto medo, meu coração tão disparado. Mas a primeira coisa que eu discerni foi: Deus não fala comigo assim. Deus não faria isso comigo. Eu levantei minhas mãos lá na sala e fiquei assim: Senhor, Tu és bom. Tu és bom, Senhor. Eu te amo porque Tu és bom, Senhor. Tu és bom. Até que aquele medo foi embora, sabe? Até que eu senti a paz do Espírito Santo, eu deitei e dormi. Então, quando você sonhar com morte, com pesadelo, com coisas ruins, com a tua família, com demônio voando através da tua casa, aquela coisa toda, levanta e fala: Satanás, sai da minha mente, sai do meu sonho, sai da minha casa, em nome de Jesus, me deixa dormir em paz. E vai deitar. Porque o diabo também coloca pesadelos, mas é sempre para gerar medo, é sempre coisas ruins, sabe? E a terceira forma de sonhos é quando o Espírito Santo te direciona, te conduz, te ajuda e usa a sua vida para trazer livramento para alguém que está precisando. Amém, irmãos? Algumas pessoas aqui vão ter uma sensibilidade muito maior para essa comunicação através dos sonhos. Outros não, tá? Mas está tudo bem. Alguém tem alguma dúvida sobre sonhos? Não? Então tá bom. Gente, olha, um conselho importantíssimo. Presta muita atenção no que eu vou te falar. Nunca, 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 nunca procure alguém, se você é crente, nunca procure outra pessoa para interpretar teu sonho. Nunca. Isso não é bíblico. Pastor, mas eu tive um sonho muito louco, pastor. Era um rio que vinha e lavava e jogava, e o rio afunilava, e entrava um elefante dentro do rio, uma coisa doida, pastor. Irmão, se você é crente, pastor, mas eu não entendi o sonho. Uma dica que eu vou te dar. Preste atenção. Quando você sonhar e você acordar e lembrar daquele sonho, e você ter aquela convicção do Espírito que é de Deus, mas você não entendeu, escreva. Pastor, mas é bíblico escrever o sonho? Irmãos, se está escrito em Mateus capítulo 1 que José sonhou, é porque alguém escreveu o que ele sonhou. Como é que a gente saberia que ele sonhou se nem alguém tivesse escrito? Então, sempre que você sonhar e você não entender, escreva. E se você entender, escreva também. Por quê? Pode ser que você vai levar uma semana, um mês, um ano para entender aquele sonho. Eu tive sonhos que eu escrevi que levou 2, 3 anos para se cumprir. Mas está escrito lá, até hoje. Eu sempre escrevo os sonhos que Deus me dá. E se você não entender na hora, peça ao Espírito Santo para te revelar. Sabe por quê? Quem precisa de revelação de sonhos é ímpio. Amém? Ué, mas Daniel não revelava sonho, pastor? Revelava para o ímpio, para o Nabucodonosor. José não revelou o sonho? Revelou para o copeiro que não era de Deus. Agora, quando Deus falou com José, José sabia. Quando Deus falou com Daniel, Deus revelou a Daniel o significado. Quando Deus falou com José, José sabia o que tinha que fazer. Quando Deus fala com o crente através do sonho, o Espírito Santo dá a revelação. Porque você tem o Espírito Santo. Quem entendeu diz amém. Pedir revelação a outro crente não é de Deus. E outra, você ainda corre o risco de ouvir uma grande besteira. Porque tem crente que ele aprendeu a revelar sonho no Google. Tem crente que é assim, ó, você fala com ele assim, ó, sonhei com sapo. Sapo é macumba, com certeza. Pastor, eu queria te falar, sonhei com o quê? É cobra. Cobra é falsidade.
Onde tu viu isso? Eu li no Google. Mais o quê? Sonhei com... Hã? Tem algum motivo para isso? Ah, é? Essa eu não sabia. Sonhei com dente, é morte. Sonhou com casamento, é bênção, varão. Receba, aleluia. Irmão, isso é coisa de isso é coisa de astrologia, vai por isso não, irmão. Se o Espírito Santo quiser falar com você, ele vai te falar. Amém? Mais uma forma que o Espírito Santo fala conosco. Essa daqui é forte, hein? Atos capítulo 16. Irmãos, Atos 16 é tão maravilhoso, esse capítulo, que nós vamos ter em um capítulo o Espírito Santo se comunicando de 3 formas diferentes. Olha só, Atos capítulo 16. Irmãos, Atos 16, eu desejo muito para a minha vida, ser tão sensível ao Espírito Santo, que ele possa se comunicar comigo dessa forma. Atos 16 diz assim, verso 6. Ora, tendo eles passado pela Frígia e pela região da Galácia, foram proibidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Espera aí, irmão. Dá uma pausa aí. O Espírito Santo proibiu eles de pregar a palavra. Que coisa, não, irmão? O Espírito Santo não quer que a gente pregue a palavra? Sim ou não? Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo proibiu eles de pregar em algum lugar. Quem sabe, aqui ó, você está indo assim, aí você fala o seguinte, vou lá na casa daquele vizinho lá pregar a palavra lá. O Espírito Santo não quer que eu pregue em todo lugar? Quer. Mas de repente naquele dia o Espírito Santo vai falar, não. Hoje não. Para essa pessoa eu não quero que você vá lá na casa dele pregar a palavra. Mas se você não está atento, a comunicação do Espírito Santo, você vai. Aí chega lá, dá tudo errado. A pessoa não ouve. Sei lá, manifesta um demônio. Você não está preparado. Acontece alguma coisa, algum problema lá dentro. Sabe? Pode acontecer de tudo, irmão. O Espírito Santo proibiu eles de pregar a palavra na Ásia. Olha só. E no próximo verso, então eles falaram, tá bom, então eu não vou na Ásia, então eu vou agora para Mísia. Vamos para lá então. Eles indo para Mísia, intentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não permitiu. Senhor, eu quero trabalhar nesse emprego aqui. O Espírito Santo proibiu. Então se não é para eu trabalhar nessa empresa aqui, então, eu vou trabalhar nessa empresa aqui. E o Espírito Santo não permitiu. Uau! Ele proibiu eu de trabalhar aqui e não me permitiu trabalhar aqui. Já aconteceu isso com a Carla? Da Carla ir trabalhar em um lugar, uma boa oportunidade, mas no interior dela, o Espírito Santo disse, não, eu te proíbo. Irmãos, olha aqui para mim. Quem sabe, nós também podemos ser direcionados pelo Espírito Santo, a ponto, Douglas, do Espírito Santo falar assim, o Douglas fala assim, esse contrato aí é para mim. Não, esse cliente aqui é para eu fechar, irmão, claro. Isso aqui vai me dar muito dinheiro. E o Douglas está indo dirigindo, e o Espírito Santo dentro do carro falar, eu te proíbo de fechar esse negócio. Ou de repente você vai entrar num relacionamento, e o Espírito Santo falar contigo assim, eu te proíbo de entrar nesse relacionamento. Eu te proíbo. E aí de repente você fala, não, então, não. E aí? Mas como? Uma das principais formas que o Espírito Santo também fala com a gente é através da impressão interior. O que é isso? Como é que você explica isso? Não explica, irmão. É difícil de explicar.
Mas você, no seu interior, aqui o Espírito Santo também pode te falar a respeito de pessoas. Porque eu vou te falar, nem toda pessoa que parece boa é boa. Tem gente, nem tudo que reluz é ouro. Nem todo contrato é para você, nem toda visita é para você, nem todo emprego é para você, nem todo relacionamento é para você, nem todo amigo é para você. Tem gente que você vai olhar e falar, puxa, tudo de bom essa pessoa. Providencie um outro microfone para mim, por favor. Ou uma outra pilha. Agora, dentro de você, você vai sentir alguma coisa aqui dentro, aqui, ó, dizendo, puxa, eu tenho uma impressão que essa pessoa aí não é boa. Quem já sentiu isso? Quem já sentiu o seguinte, puxa, essa oportunidade tem tudo para dar certo, mas eu tenho uma impressão que isso daqui não é para mim? Alguém já sentiu isso? Quem é patrão aí? Nem todo funcionário é para você contratar. Porque de repente você vai contratar uma pessoa, mas o Espírito Santo vai te dizer, ele tem todos os requisitos, Douglas. O currículo é bom, mas dentro de você, você tem uma impressão que se você contratar, aquilo só vai trazer problema para tu. É ou não é, irmão? Aqui, ó, tem gente que não é para botar dentro da tua casa. Eu não sei por que eu estou falando isso. Todos esses exemplos já estavam aqui. Mas tem gente que não é para botar dentro da sua casa. Tem gente que não é para trabalhar na sua empresa. Tem gente que não é para trabalhar na sua casa. Tem gente que não é para você andar com aquela pessoa. Pastor, mas como que eu sei? Você não sabe. Você tem uma impressão de que tem alguma coisa ruim naquilo. Aqui. Deixa eu te mostrar isso aqui, ó. Tem alguma coisa errada nesse copo de água aqui? Não. Não. Isso daqui é do diabo? Não. Se eu te der esse copo de água aqui, tem alguma coisa mística, diabólica nisso aqui? Não. Mas tem coisas que você vai ganhar e o Espírito Santo vai falar assim, ó, não come. Tem coisa que o Espírito Santo vai falar para você assim, ó, não bebe. Não leva para casa. Tem objeto que está na sua casa. Uma vez uma irmã falou assim para mim, pastor, aquele quadro ali, o senhor vê alguma coisa de errado nele? Não, uma paisagem bonita, não tem nenhum diabo ali naquela casa, ali, nada. Mas ela falou assim, toda vez que eu passo em frente a ele, eu sinto uma coisa ruim. Eu falei, irmã, joga fora. Joga fora, irmã. Você sabe que lá na casa dos meus pais, deixa eu te contar rapidinho um testemunho. Ó, tem um monte de gente querendo falar. Pega o microfone aí. Uma vez meu pai ganhou um vaso de planta. Minha mãe ganhou um vaso de planta. Meu pai olhou aquele vaso de planta, sentiu aquela impressão ruim, pegou aquele vaso de planta, botou do lado de fora. Saiu, foi trabalhar. Chegou no outro dia, o vaso de planta dentro de casa. Aí ele falou, amor, eu não quero esse vaso de planta dentro de casa. Ela, mas por quê? É um vaso de planta, a gente ganhou. Não sei, eu não sei explicar, mas eu não quero esse vaso. Botou do lado de fora. Minha mãe teimosa, botou do lado de dentro de novo. Meu pai falou que deitou para dormir. No meio da noite, um demônio, literalmente, irmãos, apareceu na frente dele, em cima dele. Ele falou com todas as descrições. Aquele demônio tinha metade corpo de homem, metade era um corpo de um bode, em cima dele, sufocando ele. E ele não conseguia falar, de olho aberto, vendo aquele demônio ali, até que ele conseguiu falar em nome de Jesus. Aquele demônio saiu de dentro do quarto dele, ele escutou, você não conhece, não tem problema eu falar, a vizinha que deu a flor, hoje já morreu, ele escutou um grito lá na casa da vizinha, o demônio que ela enviou, voltou lá para a casa dela, um vaso de planta, não tem nada a ver, é verdade, não tem nada a ver, mas se o Espírito Santo te der a impressão, irmão, joga fora. Não anda, não contrata, não traz para perto, se afasta, sai fora. A impressão que você tiver, siga. Porque muitas vezes o Espírito Santo vai... e também pode ser o contrário.
Pode ser que o Espírito Santo, aquela coisa parece que não é um bom negócio, mas você tem uma impressão, uma certeza de que é. Então vai. Alguém quer falar alguma coisa aí, gente? Tem um monte de gente me olhando assim, é isso, é isso. Só está concordando mesmo ou alguém quer falar alguma coisa? Não? Quer falar, irmã Tereza? Leva lá para a irmã Tereza lá. Me ajuda aí, vem cá, meu filho, vem cá, isso. Leva lá para a irmã Tereza lá, para a gente poder ouvir. Eu tinha um cestinho cheio de bonecas. Esse aqui eu posso beber que não tem nada errado, não. Era cheio de bonecas, eu adorava, porque eu sempre gostei muito de boneca, né? Aí, então, tinha uma boneca de pano. Toda vez que eu pegava ela, eu ficava arrepiada, muito arrepiada. Aí um dia foi um rapaz da Metodista, né, na época eu era de lá. Aí eles foram lá em casa fazer um culto e tal. Aí ele pegou, olhou para mim e falou assim: irmã Tereza, joga essa boneca fora. Aí o pastor, né, o pastor Cláudio falou assim: não joga fora, não, leva para a igreja. Nós vamos queimar lá na sexta-feira. Aí eu falei assim: é engraçado que essa boneca parece que tem alguma coisa. E eu sentia muita dor no peito, muita dor mesmo, né? Aquelas pontadas. Aí, acredita que eu levei a boneca, aí o pastor começou orando, ele tirou 7 agulhas de dentro da boneca. Nunca mais eu tive aquela sensação de dores, né, de pontadas no peito. Caramba! Entendeu? Então, aquela boneca, alguém preparou ela. Trabalho de voodoo é o nome disso. Foi. Estava com 7 agulhas dentro. Eu falei, mas, meu Deus, eu dava até para minha sobrinha brincar. Até minha sobrinha, Alice, ela brincava muito com essa boneca e nunca sentiu nada. Aí eu não entendi como que aquelas agulhas foram Mas parar. o Espírito Santo já estava mostrando para a senhora que tinha uma coisa errada ali, né? Olha aí. Porque eu passava perto da boneca, botava a mão e ficava arrepiada. Aí. Né? Então... Uma boneca, irmão. Tá vendo? É uma boneca de pano. Às vezes seu filho ganha um brinquedo. Tem problema ganhar alguma coisa? Não. Tem problema ganhar roupa? Não, irmão, não tem problema nenhum. Ganhar roupa, eu ganho roupa. Fico super feliz. Aliás, se você quiser me dar, não tem problema. Um terno Armani, fico super feliz, irmão. Mas, de repente, alguém vai te dar uma roupa, você sente aquela impressão. Irmão, joga fora, queima aquilo. Quem está entendendo aí diz amém? Alguém mais quer falar alguma coisa? Quer falar, Douglas? Espera aí. Fala. O João quer falar? Fala, João. Pastor. Bem pertinho. Tá. Uns dias atrás, eu tive um sonho que todo mundo foi pro céu, só que a minha tia, ela ficou na terra. Só que aí eu parei para pensar. Assim, eu acordei, só que depois eu voltei a dormir. Só que eu tive o mesmo sonho de novo. Só que aí Deus falou comigo, ora por ela, para quando eu voltar, para eu levar ela junto comigo. E aí você orou por ela? Orei. Amém. E mandou mensagem para ela, não mandou? Mandei. É isso aí, tá vendo? Porque eu sei que sua mamãe me falou. Você sonhou, acordou, dormiu e sonhou a mesma coisa de novo. E aí você orou por ela e mandou mensagem para ela. Ela vai voltar para Jesus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, tá vendo? Deus fala com as crianças também através de sonhos. Uma vez, irmãos, olha, uma vez eu vi uma criança falar assim para uma irmã da igreja. Falou com o pai dela assim, ó, fulana tá grávida. O pai achou que era brincadeira dela. Passou 3 meses, a irmã estava grávida. Deus fala através das crianças. Então, ó, se uma criança aqui da igreja sonhar que você tá grávida aí, ó, ouviu, Suelen? Ó, vigia, hein? Deus falou com a Carla que tinha alguém grávida aqui, ó, e tá mesmo, tá lá, ó. Fala, Douglas. Então, esses dias eu indo pro trabalho. Olha só, irmãos. Esses dias eu indo pro trabalho, a gente parou para comprar o nosso café da manhã, né, o pão. E quando a gente chegou no trabalho, na hora de tomar o café, todo mundo ali tomando café, aí na hora que eu ia tomar o meu café,
o Espírito Santo falou para mim não tomar. Pô, e aquilo ali mexeu comigo. Pede outra coisa, Espírito Santo. Pede outra coisa. Falei, pô, logo o café, tá bom. Aí, pô, falei, na hora eu não entendi nada. Mas aí fiquei, né, de jejum, não tava no propósito nem nada. Aí, na hora do almoço, eu liguei para Gisele, falei com ela, pô, hoje aconteceu algo diferente comigo, né? Uma experiência nova, que eu nunca tive. Aí, eu contando para ela, ela falou assim, então, eu te esqueci de te avisar que hoje eu ia pedir para você jejuar pelos jovens e adolescentes, né? E pelos nomes aqui que a gente tem colocado em oração que estão desviados. Aí eu falei assim, pô, então o Espírito Santo me alertou aqui, né? Caramba. Antes dela falar comigo. Tá vendo? Naquele mesmo dia a gente saiu, de tarde, a gente foi fazer visita e todos aqueles que a gente visitaram veio na igreja. Aleluia. Tá vendo, irmão? Então, irmãos, mas assim, deixa eu só esclarecer uma coisa. Quando o Douglas falou assim, ele me disse, só para deixar claro, porque às vezes fica alguma dúvida, não quer dizer que ele falou com uma voz audível. É na maioria das vezes através dessa impressão. Você olha para o café, você sente, puxa, eu acho que eu deveria jejuar hoje. Sabe, eu não sei porquê, mas eu estou sentindo essa impressão de que eu deveria não tomar café hoje, né? E aí depois você descobre que realmente era o Espírito Santo te direcionando. Aqui, ó, quem é pai e mãe aí, ó? Quem é pai e mãe? O Espírito Santo vai te direcionar muitas vezes através dessas impressões. Às vezes, você vai olhar para o seu filho e o Espírito Santo vai te dar uma impressão de que tem alguma coisa errada. Às vezes, o seu filho está assistindo. Às vezes, irmãos, olha, o Abner está na sala assistindo um desenho. Eu estou no quarto e o Espírito Santo me dá uma impressão. Tem alguma coisa errada. Aí eu vou lá ver. Volta aí, Abner, volta aí. Meu Deus, olha o que ele estava vendo. Sabe? Você está, às vezes, em casa e o Espírito Santo te dá uma impressão de que tem alguma coisa errada. Ele está fazendo alguma coisa errada. Ele vai cair, vai acontecer alguma coisa ruim. O Espírito Santo vai te direcionando através dessas impressões interiores. Sabe? Fala, Dani. Eu sempre, quando eu vou combinar assim, um serviço, aí a pessoa manda áudio, né? Aí, pelo tom de voz, eu falo, tive a impressão dessa voz... Não... Né? Às vezes... Mas só que nesse dia a moça não mandou escrito. E mandou muito básico, mandou o horário, o valor e tal. Aí eu falei, nossa, estou com a impressão que essa moça mexe com o ocultismo. Eu falei, mas eu acho que eu estou ficando doida. Eu falei, acho que é coisa da minha cabeça. E eu falei, não, estou precisando, eu vou. Quando eu cheguei no apartamento, que eu abri a porta, tinha um altar dentro da casa dela. Falei, nossa, não era impressão, era o Espírito Santo. O problema é esse, irmão, que na maioria das vezes a gente fica assim, é minha cabeça, é a minha cabeça, é a minha cabeça, e na verdade é o Espírito Santo te direcionando. Amém ou não amém, irmão? Agora, olha que legal. No mesmo texto, a gente vai encerrar aqui. No mesmo texto de Atos 16, Paulo quis pregar em um lugar e o Espírito Santo fez o que com ele? Proir. Aí ele pensou em pregar em outro lugar e o Espírito Santo não deixou. Como? Através dessas impressões. Ele ia para lá, o Espírito Santo fechou a porta. O coração fechou. Já aconteceu comigo, irmão, de eu ir comprar algo, fazer uma compra. E na hora eu senti, sabe quando a paz vai embora? Sabe quando você sente assim aquela, puxa, não é para fazer isso? Aí eu insisti, igual a Dani falou, aí deu tudo errado, irmão. Agora, o Espírito Santo disse não, mas olha em Atos 16, no verso 9. Verso 9. E Paulo teve uma visão de noite. Fala, visão. Não é sonho, é visão. Em que se apresentava um homem da Macedônia orando e dizendo, venha a Macedônia e nos ajuda. E logo depois dessa visão, imediatamente procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para pregar o Evangelho na Macedônia. Veja, o Espírito Santo disse não na Ásia,
não na Bitínia. Mas e agora, Espírito Santo? Aí o Espírito Santo, ele estava orando, presta atenção aqui, ó. Ele viu uma visão muito simples. Um homem com roupa macedônica. Aí ele, puxa, agora eu entendi, Espírito Santo. Não é para eu ir para a Ásia, não é para ir para a Bitínia. Através dessa visão, o Senhor me disse, vou para a Macedônia. É assim que o Espírito Santo quer te guiar. Não é só Paulo, é você também. O que são visões? Presta bem atenção, existem 2 tipos de visões. 2. Primeiro, visão de olho aberto. Essa é muito rara, muito rara. A pessoa está aqui de olho aberto e de repente, como se fosse uma tela de cinema. Isso daqui some e ela de olho aberto, ela consegue ver algo assim. Isso de olho aberto assim nunca aconteceu comigo. Mas já sei que já aconteceu com várias pessoas. Mas a forma mais comum de visão é uma imagem mental. Preste atenção nisso. É como se fosse a tua imaginação. Quando a Michele estava grávida, eu estava de joelhos, orando pela Maria Fernanda, porque a Michele estava com um problema muito sério na gravidez, e eu não sabia qual era o problema. Eu vou te falar daqui a pouco qual era o problema. Eu estava de joelhos orando pela Maria Fernanda de jejum. De repente eu vi um neném sorrindo muito bem dentro da barriga. Foi uma imagem assim muito rápida, mas engraçada. A neném estava bem no fundo da barriga. Estranho, né? Um detalhe. O nenenzinho estava no fundo da barriga, mas estava bem. Eu vi a feição dela. Eu levantei da oração. Falei, glória a Deus. Eu creio que a minha sobrinha está bem. Aí falei com a minha irmã. Falei, Mi, eu estava orando e eu tive assim uma imagem mental, uma visão muito rápida, e eu vi a Maria Fernanda e ela estava bem. Só que tem um detalhe, ela estava no fundo da barriga. A Michele falou assim, o problema que eu tenho, João, é um descolamento da placenta. Olha só, irmãos. Ou seja, a placenta dela estava baixa, estava descolando. Que interessante, né? E a Maria Fernanda teve problema, nasceu com grau 0 de vida. Mas Deus deu a vida para ela. E Deus já tinha me mostrado que Deus iria dar vida para ela. Preste atenção, quando você estiver orando, fique atento a imagens mentais que o Espírito Santo pode te dar. Às vezes você está orando, você pode ver uma pessoa. Você está orando e de repente você vê algo muito rápido, como se fosse a tua imaginação. Mas é uma visão que o Espírito Santo está te dando a respeito de algo. Amém, irmãos? Ah, pastor, é a minha mente? Irmãos, na maioria das vezes é o Espírito Santo se comunicando com você. Mas pode ser da minha cabeça? Pode também, pode também. É por isso que você nunca deve chegar e falar o seguinte, eis que te digo, varão, eu vi, não sei o quê. Chega mais humilde. Fala assim, poxa, pastor Rodrigo, eu estava orando, e de repente eu tive uma visão assim muito rápida, eu não sei, uma impressão, pode, se fizer sentido para você, tudo bem. Eu vi você num Creta 2025, você está pensando em comprar esse carro? Aí Bula fala, não, então tudo bem, então pode ser que seja só a minha cabeça mesmo, não tem problema. Agora, eu sinto que ele já recebeu aqui, hein, cara, será que foi de Deus? Hein? Aleluia. Mas irmãos, o Espírito Santo quer falar com você através da Bíblia, através de sonhos, através de impressões e através de visões. Amém? Mas Ele vai te direcionar, Ele quer te conduzir.